E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente aí a essa anatomia, essa playlist que estamos fazendo completa, sem falta nenhuma, tudo sobre anatomia gratuito para você. E claro, convido você a se inscrever no canal, só clicar nesse botãozinho aí, ó, vermelhinho que fica embaixo do vídeo e inscrever-se, e assim você sempre vai receber mais conteúdos novos aqui. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui, sem falta. E claro, galera, vamos ao que interessa. Vamos falar hoje sobre a anatomia completa do nosso sistema circulatório. Desde o coração, ali, toda a anatomia completa do coração. Vamos falar das artérias e também das veias do nosso corpo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a anatomia completa do coração. Sua localização, seus componentes, sua irrigação, seu processo de contração, vamos falar tudo. Então, como que a gente pode começar falando desse coração? A sua localização, onde está o coração? O coração, galera, está dentro da nossa caixa torácica, exatamente numa região chamada de mediastino. Agora, existem processos ou relações que esse coração vai fazer. Primeiro, na sua porção anterior, ou seja, à frente desse coração, está o nosso osso chamado de externo. Então, o externo é essa porção anterior ao coração. Posterior está a coluna vertebral. E aos lados do coração está as pleuras com os pulmões. Então, galera, lembre-se, aos lados do coração estão os pulmões. Abaixo do coração está o diafragma. Na verdade, o coração fica como se fosse deitado nesse diafragma. E acima desse coração vai estar os vasos que chegam a ele, né, para receber esse sangue, e os vasos que saem dele para levar o sangue para todo o nosso corpo. Então, galera, essas seriam as principais relações que esse coração vai ter aí. E galera, agora já entrando realmente essa parte aí da anatomia, temos que lembrar que esse coração, ele possui como se fosse 4 cavidades. Como se fosse ali, cavidades realmente, como se fosse um armazenamento, que seria os átrios e os ventrículos. São 2 átrios e 2 ventrículos. E à medida que vai ocorrendo o processo de contração, esse sangue vai circulando ali dentro e posteriormente vai liberar esse sangue. Então, para não ficar tão vago, como que acontece? Olha aí na tela, galera. Tudo começa com o sangue chegando no átrio direito. O sangue do corpo chega no átrio direito, depois passa para o ventrículo direito. Desse ventrículo direito, o sangue vai lá para os pulmões por meio da artéria pulmonar ou tronco pulmonar, onde vai ser oxigenado esse sangue. Posteriormente, ele volta para o coração pelas veias pulmonares, o sangue oxigenado, chega ali no átrio esquerdo. No átrio esquerdo, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, ocorre a contração novamente e libera esse sangue pela nossa aorta para todo o nosso corpo. Então, galera, a gente já sabe o processo, né? Como que ocorre a chegada desse sangue, a saída dele do coração, e que existe 4 cavidades. 2 átrios, o direito e o esquerdo, e 2 ventrículos, o direito e o esquerdo. Beleza? Agora, vendo um pouco a anatomia externa desse coração, olha o que a gente pode ver nessa imagem. A gente vê o quê? Os 2 átrios, ou aurículas, né, direita e esquerda, e os 2 ventrículos, o direito e o esquerdo. E claro, galera, na parte de cima, como a gente falou na localização do coração, nós vamos ver os vasos da base, que exatamente são os vasos que chegam ao coração e os vasos que vão levar, né, esse sangue para todo o nosso corpo. Aí a gente pode ver, posteriormente a gente vai detalhar melhor, ver a cava superior e inferior, que é onde chega o sangue para o nosso coração. A gente vai ver a aorta, principalmente, que vai levar o sangue oxigenado
para todo o nosso corpo. E ainda, galera, os vasos aí como o tronco pulmonar, que seria a artéria pulmonar, que leva exatamente esse sangue do coração para os pulmões. E basicamente seria essa anatomia externa. Lembrando, galera, que existe o pericárdio. O pericárdio ele é muito importante. Galera, o que seria esse pericárdio? Bom, o pericárdio é como se fosse um lençol, algo que recobre esse coração externamente. Então lembre-se, quando a gente fala de pericárdio, ele recobre o coração. É como se fosse um lençol cobrindo esse coração, envolvendo ele. E claro, serve aí para proteção, também para evitar atritos, enfim, existe esse pericárdio. Beleza, galera? Então, a gente já viu um pouquinho de anatomia interna, anatomia externa, mas existe algo dentro desse coração que a gente tem que aprender, que são as válvulas cardíacas. A válvula tricúspide e a válvula bicúspide. E o que a gente pode falar? Primeiro, da válvula tricúspide, galera, também chamada de válvula atrioventricular direita. Exatamente, essa tricúspide ela está do lado direito do coração e está aí, galera, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Aí você me pergunta, para que serve essa tal de válvula tricúspide? Simples, galera, muito fácil. O que vai acontecer? O sangue, a gente já viu que chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito. Agora, essa válvula tricúspide, ela está ali para evitar que o sangue que passou do átrio direito para o ventrículo direito volte para o átrio direito. Ou seja, que ocorra um refluxo do sangue, né, desse ventrículo direito para esse átrio direito novamente. Então ele vai ser uma barreira ali. Opa, do ventrículo direito para o átrio direito você não vai voltar. Entendeu? Então, galera, lembre-se, é como fosse um ex, você não volta, beleza? Olha lá, ó, passou do átrio direito para o ventrículo direito, já era. Só se existe alguma patologia, você acaba vendo voltar sangue do ventrículo direito para o átrio direito. Agora, galera, existem estruturas, né? Essa válvula tricúspide, ou também chamada de válvula atrioventricular direita, ela possui 3 folhetos. E esses 3 folhetos vão estar ali compondo essa válvula. E claro, a gente tem que saber que ela possui ainda estruturas que vão estar ancorando ela. Como assim? Dando suporte para ela não ficar ali bobona, né? Então, a gente vê aqui as cordas tendíneas e essas cordas tendíneas vão estar presas no músculo papilar, que seria como se fosse uma âncora. Vai estar ali segurando e dando suporte e forma a essa válvula. Então lembre-se, quem dá suporte a essa válvula são as cordas tendíneas e os músculos papilares. E galera, além dessa tricúspide, ou atrioventricular direita, nós temos do lado esquerdo do coração a válvula atrioventricular esquerda, ou chamada de bicúspide. E aqui, ao contrário da tricúspide, ela tem só 2 folhetos. Então, galera, a gente vê como nessa imagem aqui, ela vai estar impedindo a mesma coisa ela faz lá do lado direito, a mesma coisa que a tricúspide, ela evita o refluxo de sangue do átrio esquerdo, né, ou melhor, do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Ela evita que ocorra o refluxo, que o sangue, né, que já passou por ali, volte a passar novamente. Então, ele evita refluxo. E a mesma coisa, ele possui suas cordas tendíneas ancoradas ao músculo papilar. Vai estar ali dando o suporte a essa válvula bicúspide, ou conhecida como válvula atrioventricular esquerda. Então, galera, agora vamos destrinchar realmente como que ocorre a passagem desse sangue pelo nosso coração e também as estruturas anatômicas. Vamos detalhar cada uma das câmaras, ou seja, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Vamos entender agora. Bom, galera, a gente viu que tudo começa no nosso átrio direito, ou aurícula direita, átrio direito. O que acontece?
Olha aí na imagem, esse é o átrio direito. Galera, eu quero chamar sua atenção para a parede desse átrio. Você vê que ele não é tão grosso, né, tão musculoso. Ele é formado pelo músculo pectíneo, né, tá ali e tal, e tem essa formação. Agora, galera, perceba que os vasos que chegam ali vai ser o quê? A veia cava superior e veia cava inferior, que traz o sangue de todo o nosso corpo para esse átrio aí, esse átrio direito. Então, chega esse sangue ali. Além disso, vai ter o ósteo do seio coronário. O que é esse ósteo? Ele traz o sangue que irrigou o próprio coração, né, por meio das veias, para novamente voltar a esse átrio direito. Então, galera, átrio direito nós vemos veia cava superior e inferior, que traz o sangue do corpo, e o seio coronário, o ósteo do seio coronário, que traz o sangue que foi irrigar o tecido do nosso coração. Então, galera, a gente já viu aí o átrio direito. Lembrando que também a gente pode ver a parte superior da nossa válvula tricúspide. Agora, olha aí o ventrículo direito, galera. O que a gente pode ver? O que a gente percebe? Bom, a gente vê a parte inferior da tricúspide, ou a válvula atrioventricular direita, e vemos aí as cordas tendíneas, que a gente falou várias vezes, que serve para ancorar, dar suporte a essa válvula. E também vemos o quê? O músculo papilar, que vai estar ancorando essas cordas tendíneas. Vai estar ali funcionando corretamente. Agora, a gente vê que aí a parede ela é um pouquinho mais grossa que o átrio direito, né? O ventrículo direito tem uma parede mais grossa, formada pelas trabéculas cárneas. E ainda percebemos ali em cima, ó, o tronco pulmonar, ou artéria pulmonar, que é onde vai sair o sangue desse ventrículo direito para os pulmões, para ir oxigenar. Lembra que a gente falou? E lembrando, galera, que esse tronco pulmonar, ou artéria pulmonar, que leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões, para oxigenar, ele aí vai ter válvulas também, ou válvulas, que seriam três folhetos. Seria uma válvula semilunar direita, outra esquerda, e ainda uma que é anterior. Galerinha, então vimos o que? Átrio direito e ventrículo direito. Agora, o átrio esquerdo. Olha ele aí. Perceba, galera, que o átrio esquerdo, ele possui uma parede fina, não é grosso. Porque eu chamo sua atenção porque a gente vai ver o ventrículo aí, o ventrículo esquerdo, ele vai ser bem grosso, exatamente porque a pressão que ele exerce é grande. Imagina, galera, eu tenho que bombear sangue para todo o corpo. E quem faz esse papel é o ventrículo esquerdo. Mas ainda estamos no átrio esquerdo. Perceba que a parede ainda é fina. E perceba que o sangue vem dos pulmões, lembra que foi lá oxigenar o sangue? Ele volta pela veia pulmonar que a gente vê aqui, ó. Essa veia pulmonar traz o sangue dos pulmões, agora oxigenado, e vai para esse átrio esquerdo. E desse átrio esquerdo passa pela bicúspide, lembra da válvula bicúspide, que aqui está retirada, passa para por essa válvula bicúspide e aí chega no nosso ventrículo esquerdo. Agora vamos ver o ventrículo esquerdo. Galerinha, no ventrículo esquerdo, olha aí a parede, como é grossa, galera. O ventrículo esquerdo tem uma parede grossa e claramente, por quê? Porque ele exerce uma pressão. Ele precisa empurrar esse sangue que está ali para todo o corpo. E esse sangue vai sair por onde, galera? Pela nossa aorta, que também possui uma válvula que evita que o sangue que saiu desse ventrículo esquerdo e foi para a aorta, retorne dessa aorta para o ventrículo esquerdo, ou seja, existe um refluxo. Ele possui 3 folhetos também, que seria o semilunar direito e esquerdo e um posterior. Beleza, galera? E claro, a gente não pode esquecer das cordas tendíneas e dos músculos papilares que estão ali nesse ventrículo esquerdo para dar suporte à válvula bicúspide. Agora, galera, a gente viu praticamente tudo sobre a anatomia do coração. Falta a gente ver o processo de inervação desse coração e a sua irrigação.
Sim, galera, o nosso coração precisa ser irrigado. O tecido cardíaco necessita de sangue que ele mesmo bombeia para se manter ali saudável. E quem faz isso são as artérias coronárias. Galera, essas artérias coronárias, como a gente vê aqui, elas saem ali exatamente do ósteo, onde o ventrículo esquerdo ele soltou esse sangue para o corpo pela nossa aorta. Exatamente nessa saída da aorta, a gente já vai ter o ósteo da coronária. E galera, saindo deste ósteo da coronária, nós vamos ter duas artérias principais, que seria a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda, galera, ela vai soltar dois ramos principais, que seria essa artéria coronária aí que a gente vê, que é a descendente anterior, ou seja, essa descendente anterior ou interventricular anterior, ela vai estar saindo dessa coronária esquerda, como a gente vê aqui na imagem, né? Temos aí a coronária esquerda lançando anteriormente essa descendente anterior. E galera, além dessa descendente anterior, a gente vai ter outro ramo saindo ainda dessa artéria coronária esquerda, a circunflexa, que vai passar toda essa parte lateral do coração. E claramente, galera, a descendente anterior ou interventricular anterior vai irrigar essa porção anterior esquerda do coração, e a circunflexa, que também sai da coronária esquerda, irriga toda essa porção ali lateral esquerda do coração e uma parte posterior também do nosso tecido cardíaco. Galera, já a coronária direita, ela é outro ramo, né? A gente tem a coronária esquerda, que a gente acabou de falar os seus ramos, e a coronária, que é a direita. A direita solta ali um ramo arterial para o nó sinoatrial e claramente vai nutrir esse nó sinoatrial. Mas ele ainda solta, galera, a descendente posterior ou interventricular posterior, que vai dar uma volta nesse coração e vai acabar irrigando toda essa porção ali posterior do coração. E também a gente não pode esquecer, né, dessa artéria marginal, que vai irrigar ali parte anterior desse nosso coração. Então, galera, a gente já viu praticamente tudo. Agora, como que esse coração ele se mantém eletricamente funcionando? Ele é inervado? Galera, o coração ele não necessita de energia ou estímulo de lugar nenhum. Ele é autônomo, ele mesmo gera sua própria energia e estimulação. É claro que ele pode ter ali influências do sistema simpático e parasimpático, mas ele sozinho consegue fazer o seu processo de contração. Não existe nervo que, o nervo tal vai fazer com que o coração funcione. Não, ele sozinho ali consegue gerar o seu processo elétrico. Então vamos entender isso agora. Galerinha, é simples. Todo esse processo elétrico para a contração do coração se inicia no nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele gera esse processo, ou seja, é o início da contração, e posteriormente ele segue para outro nó, o nó atrioventricular. E a partir dali, galera, esse nó atrioventricular vai gerar um estímulo, a continuação desse processo elétrico do coração, pelo feixe de His. E aí ele vai se separar por dois ramos. E esses ramos vão se dividir, vão seguir pelo lado direito e esquerdo, e vai se terminar nas fibras de Purkinje. Então, galera, existe um processo próprio desse coração que vai facilitar ou fazer com que ele consiga se contrair. Então, vamos falar sobre a anatomia da aorta. Agora, galera, a aorta, o que é isso? Galera, a aorta é o principal vaso, principal artéria e de maior calibre do nosso corpo. E a gente tem que saber a estrutura dela, porque ela vai soltar vários ramos que vai irrigar praticamente quase todo o nosso corpo. Então, galera, a aorta, o que a gente pode falar? Ela tem o início no coração. Sim, ela vai ter o seu início ali a partir do momento que o coração bombeia aquele sangue
que vai esvaziar a câmara ali do ventrículo esquerdo, o sangue que estava naquele ventrículo esquerdo sai dali e vai para a aorta. Agora, galera, essa aorta possui porções. A primeira porção que sai exatamente, que tem esse contato com o coração, é a aorta ascendente. É bem curtinha, como a gente vê aí na imagem. Depois vem o arco da aorta e posteriormente a aorta descendente. E aí a gente pode dizer que essa aorta descendente ela possui sua porção torácica, que fica nessa porção do tórax, e posteriormente a porção abdominal, que fica na região do abdômen. Mas a gente vai entender isso durante esse vídeo. Vamos com calma. Então, galerinha, é muito simples. Vamos saber agora as estruturas e os vasos que saem dessa aorta. Primeiro, a gente viu que sai o sangue desse ventrículo esquerdo do coração. Esse sangue sai pela essa aorta na aorta ascendente. Posteriormente vem quem? O nosso arco da aorta. E exatamente nesse arco da aorta, como a gente vê nessa imagem, que já começa a sair vasos importantes. E que vasos estão ali? Primeiro vem um tronco, o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico, posteriormente ele vai soltar ainda artérias lá em cima, que vão irrigar tanto a porção do pescoço como da cabeça. Então, esse tronco braquiocefálico, posteriormente, vai soltar ali a carótida comum direita e também a artéria subclávia, que seria do lado direito. Então, lembre-se, logo nesse arco da aorta, a gente já tem de cara o tronco braquiocefálico. Depois, a gente vai ver uma artéria subclávia esquerda. E aí, seguido ainda, nós vamos encontrar a carótida comum esquerda. Então, galera, a gente tem de início esses três vasos aí. O tronco braquiocefálico, que vai soltar esses ramos que a gente já citou, a artéria subclávia esquerda e a carótida comum esquerda. Então, galerinha, é simples. Logo aí, depois dessa porção ascendente da aorta, nesse cajado aórtico, a gente já encontra aí esses três vasos de grande calibre que vai irrigar toda essa porção do pescoço, o conteúdo do pescoço, músculos, tudo que está no pescoço e a cabeça. Lembrando, galera, que essa forma que a gente falou, né, o tronco braquiocefálico, essa artéria subclávia esquerda e a artéria carótida comum esquerda, ela pode ter uma variação anatômica, mas o que prevalece é o que a gente acabou de falar. Então, galera, após esse cajado da aorta, nós vamos ter a aorta descendente. E essa aorta descendente que a gente vai começar a chamar ela de aorta torácica, porque ela vai estar na porção do nosso tórax. E, galera, um ponto importante que a gente pode citar são que nessa porção torácica da aorta vai sair vários vasos. Entre eles a gente pode citar os vasos ou as artérias intercostais, que vão irrigar os músculos intercostais. Também podemos citar as artérias dos brônquios, que vão irrigar esses brônquios. E também a artéria, o ramo esofágico, que vai irrigar propriamente o esôfago. Então, galera, nós temos essa porção torácica dessa aorta, que vai soltar esses ramos que a gente citou. Mas a gente tem que citar que após essa porção torácica dessa aorta, chega mais ou menos ali em T12, ou a vértebra, né, torácica 12, ela já não é mais torácica, ela se transforma em abdominal. E qual é o marco disso? Claro, a gente falou que é em T12, mas o que vai realmente marcar anatomicamente que ela se transforma de torácica em abdominal é que ela passa o nosso diafragma. Então, galerinha, essa aorta torácica se transforma em aorta abdominal a partir do momento que ela passa o nosso diafragma, ou o hiato aórtico do diafragma, que a gente ainda pode dizer que seria o ligamento arqueado mediano. Então, a aorta passa por esse ligamento arqueado mediano, formado pelos dois pilares do diafragma, né, o pilar direito e esquerdo, e ali
ela passando por esse diafragma, ela já não é a aorta torácica e sim a aorta abdominal. E logo que ela já chega ali nessa aorta, né, abdominal, ela já é a aorta abdominal, ela já solta alguns ramos, que seriam os ramos ou as artérias frênicas. E essas artérias frênicas têm função aí de irrigar algumas vísceras, mas principalmente o nosso diafragma. E galera, essa aorta abdominal, ela solta vários ramos. A primeira a gente já citou, a artéria frênica. Mas logo em seguida vem algo especial, que é o que a gente chama de tronco cefálico. Pois é, o que tem esse tronco cefálico de ser tão especial? Porque ele irriga vários órgãos, órgãos importantes como estômago, o nosso fígado, o nosso pâncreas. Por quê? Porque, galera, esse tronco cefálico, ele solta 3 artérias principais. E quais artérias seriam essas? Esse tronco cefálico, ele solta a artéria hepática comum, ele solta a artéria gástrica esquerda e ainda a artéria esplênica. Então lembre-se, galera, direto dessa aorta abdominal vai sair esse tronco cefálico que solta essas 3 artérias que vai irrigar muitos órgãos. Claro, a gente vai destacar muito melhor isso quando a gente falar, né, da anatomia geral durante essa playlist, vários vídeos. Mas, de forma simples, sobre essa aorta abdominal, seria esse tronco cefálico. Agora, logo em seguida, nós vamos ter ainda a artéria suprarrenal média, que sai direto dessa aorta, e ainda vamos ter ali a artéria renal, que vai ter essa função primordial no processo de irrigação dos rins. Então, galerinha, olha quantas artérias saem dessa aorta abdominal para irrigar todas essas vísceras. Mas ainda mais abaixo, depois dessa essa artéria renal que a gente falou que vai irrigar os rins, nós temos a artéria gonadal. Ou no homem, artéria testicular, e na mulher, chamada de artéria ovárica. Então nós temos essa artéria gonadal. E mais abaixo, agora, galera, primordial, a artéria mesentérica superior. E mais abaixo, a artéria mesentérica inferior, como a gente vê aqui nessa imagem. Então vamos especificar melhor um pouquinho a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, porque ela é muito importante. Então, galerinha, a gente viu que a artéria mesentérica superior, ela sai da aorta abdominal. E por que a gente destaca ela? Porque ela solta vários ramos, como a gente vê aqui, né? A artéria cólica média, a artéria cólica direita e ainda a iliocólica, que vai irrigar toda essa porção ascendente do nosso cólon, né? O nosso intestino grosso. Então, essas artérias que vêm da mesentérica superior irrigam o cólon, irrigam o intestino grosso. E ainda existe dessa mesentérica superior as artérias jejunais e ileais, que vão irrigar praticamente todo o intestino, o nosso intestino delgado. Beleza? Então lembre-se, dessa mesentérica superior sai alguns ramos que vão irrigar, que a gente vê aqui, já falamos, toda essa parte, né, do intestino grosso, essa parte ascendente do cólon, e também pelas artérias jejunais e ileais, praticamente todo o intestino delgado. Então, galerinha, a gente falou da artéria mesentérica superior. E a artéria mesentérica inferior, que também sai da nossa aorta abdominal. Galera, essa artéria mesentérica inferior, como a gente vê nessa imagem, ela vai soltar alguns ramos também, como a cólica esquerda, a sigmoide e também a artéria retal superior. E o que essas artérias vão fazer? Elas vão irrigar praticamente o cólon transverso, que é intestino grosso, o cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Então, aquilo que a mesentérica superior não consegue irrigar, faz o resto da irrigação do intestino grosso, principalmente essa mesentérica inferior. Então, galera, a gente destaca essas duas dessa aorta abdominal porque elas irrigam praticamente todas essas vísceras, né, que estão presentes ali no do nosso intestino, né, na região abdominal. E galerinha,
Depois de todas essas artérias, finalmente a gente chega ali mais ou menos na quarta vértebra lombar, ou L4. Essa aorta vai se dividir em duas. Acabou a alegria, vão se dividir e vai se dividir em quê? Nas artérias ilíacas comuns, direita e esquerda. Beleza? E claro, cada uma delas, a direita e a esquerda, vão se dividir ainda em duas. A direita e a esquerda se dividem em duas. Vão se dividir em artéria ilíaca externa e uma artéria ilíaca interna. Beleza? Então, galera, basicamente é isso que a gente pode citar. E relembrando, a aorta abdominal, ela se inicia após passar pelo nosso diafragma ali, no ligamento arqueado mediano, que seria mais ou menos em T12, e vai até L4, ou a quarta vértebra lombar, e vai se dividir nas artérias ilíacas comuns. Anatomia do sistema arterial. Isso mesmo, vamos falar das artérias do nosso corpo. Claro, galera, nós vamos falar aqui os principais, né? Não tem como a gente falar até de capilares, a gente tem que falar primeiro das artérias, as principais do nosso corpo, que vai nos ajudar tanto na parte fisiológica, como também nessa parte da anatomia. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que saber a estrutura de uma artéria. A estrutura de uma artéria, como a gente vê aqui na tela, é simples. A gente vê que ela possui uma túnica íntima, uma média e uma adventícia, com presença de tecido conjuntivo ali. Isso forma o arcabouço, o que sustenta a parede arterial. Lembrando, galera, que como a gente vai ver daqui a pouco, muitas pessoas acham assim, porque uma artéria tem um nome diferente, é porque ela é separada de um conjunto, não, ou ela é um ponto separado do resto. O que eu quero que você entenda é que as artérias, elas são contínuas, ou seja, não existe um ponto de terminar e depois começar outra. Não, galera, aqui saiu do coração, se espalhou para o corpo todo. Tranquilo? Ela vai continuamente, vai para todo o corpo. E posteriormente vai voltar para o coração por meio das veias. Tranquilo? Então é isso que a gente tem que saber. O sistema arterial, ele é todo ramificado, ele é todo contínuo, ele está ali se continuando pelo corpo todo para levar o sangue a cada pedacinho do nosso organismo. Então vamos começar agora a estudar cada uma dessas artérias. Galera, quando a gente fala de artéria, a gente tem que começar falando da mestra, né? A principal artéria, que é a chamada aorta. Essa aorta, ela sai direto lá do nosso coração. Ela tem a sua formação direta ali, com conexão ao ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo bombeou aquele sangue para o corpo, já sai por essa aorta. E ela possui porções e vários ramos importantes que a gente vai ver. Então, quais seriam essas porções da aorta? Primeiro, a gente tem que saber que a aorta vai ter a sua forma ascendente, né? Que é logo quando sai desse ventrículo esquerdo, esse sangue, ela pega essa aorta ascendente. Depois dessa aorta ascendente, ela forma o que a gente chama de arco da aorta ou cajado aórtico, que faz essa voltinha ali e sai algumas artérias que a gente vai falar daqui a pouco. Depois desse arco da aorta, ele vai descender, e aí a gente chama de aorta descendente. E essa aorta descendente, galera, a gente tem que saber que ela tem uma porção torácica, ou seja, que fica na porção do tórax, e uma porção que é abdominal, que fica na região do abdômen. E o que separa? Qual é o marco limite entre a aorta torácica e a abdominal? É o diafragma. Então, a gente tem a aorta descendente torácica, passou pelo diafragma, já não é mais a torácica, é a aorta abdominal. Então, galerinha, a gente falou aí, né, as partes dessa aorta. A ascendente, que já sai ali direto com a conexão com o ventrículo esquerdo, o arco dessa aorta, que sai alguns vasos que a gente vai falar agora, depois a descendente, que pode ser torácica, e também a abdominal. O que separa a aorta torácica e abdominal, a gente falou que é o diafragma. Tranquilo? Então vamos falar de cada um dos ramos que sai dessa nossa aorta. Galera,
Primeiro, saiu ali do coração, o sangue foi bombeado pelo ventrículo esquerdo. Ele subiu pela aorta ascendente, foi para o arco dessa aorta que a gente vê aqui. E aí já saem alguns ramos que vão irrigar toda essa porção de cabeça e pescoço, que a gente observa que será, primeiro, a gente encontra o tronco braquiocefálico, e esse tronco braquiocefálico, mais acima, eles vão se dividir ainda em carótida comum direita e a subclávia direita. Tranquilo? Então, primeiro ramo ali desse arco aórtico é o tronco braquiocefálico, que mais acima vai se bifurcar ali em artéria carótida comum direita, né, no caso, e a subclávia direita. Mas, seguindo agora, né, após esse tronco braquiocefálico, nós vamos encontrar a nossa artéria subclávia esquerda e a carótida comum esquerda. E galera, já que a gente falou dessa presença da carótida comum, da subclávia, vamos ver os seus ramos. Primeiro a subclávia, lembrando que ambos, lado direito e esquerdo, os ramos que saem de ambas são iguais. Então vamos ter como referência essa da imagem. A gente está vendo aqui, né, essa nossa artéria subclávia, e dela vai sair alguns ramos importantes que eu quero destacar para você, como a artéria vertebral, que vai estar aí sendo importante para a irrigação. Também vamos encontrar o tronco tireocervical, outro tronco costocervical e ainda essa parte da artéria torácica interna. Então nós temos esses ramos saindo dessa artéria subclávia. Lembrando que em ambos, né, os lados são iguais os ramos que vão sair aí. Tranquilo? Agora, a gente falou da subclávia, só que a gente tem ainda a carótida. Lembra que a gente falou a carótida comum? A carótida comum, a única diferença, a comum direita sai do tronco braquiocefálico e a esquerda sai direto desse arco da nossa aorta. Então, galera, lembre-se, a gente vai ter alguns ramos que saem dessa carótida, essa carótida comum. O que vai acontecer? Primeiro, ela vai se dividir. Ela vai se bifurcar em carótida, que vai ser esquerda, né, que a gente falou ali que seria, ou melhor, externa. Ela vai se dividir em externa e interna. Então lembre-se, nós temos aqui a carótida comum. Ela vai se bifurcar em externa e interna. A externa sai alguns ramos, como a gente vê aqui. Vamos ter aí os ramos, principalmente da artéria tiroidiana superior. Vamos ter a faringe ascendente, a lingual, a facial e ainda mais ramos acima ainda, como a maxilar, aí a temporal, occipital. Então são vários ramos aqui, a gente vê que realmente são vários ramos aí que saem direto dessa carótida, que é aí no caso a externa, que irriga principalmente a porção mais aí de estruturas presentes no nosso pescoço e nessa região da face. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala da carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida externa e interna. A externa a gente viu seus ramos aqui. E a interna, o que vai acontecer? Bom, essa carótida interna, ela vai ascender, lisa mesmo, ascende ali e vai participar lá da irrigação do nosso sistema nervoso central, através do polígono de Willis. A gente vê melhor essa irrigação já lá na parte de neuroanatomia. Tranquilo? Vamos deixar essa parte de sistema nervoso central para neuroanatomia, que é muito mais específico. O resto a gente vai falar tudo aqui. Tranquilo? Então, galera, a gente viu que até ali esse arco da aorta, né? A gente viu o que é a subclávia, né? Os ramos que saem dela, e vimos a carótida comum, que se divide em externa, com seus ramos, e a interna, que ascende até a região ali mais central, onde forma aquele polígono de Willis. Então, galera, a gente falou aí desse arco, né? Falamos da aorta ascendente, do arco da aorta, com o seu tronco braquiocefálico, com a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Lembrando que da braquiocefálica, né? Esse tronco braquiocefálico, vai sair aí também a carótida comum direita e a subclávia direita. Agora, continuando o trajeto, vamos ter a aorta descendente, e aí ela já é chamada de torácica. E ali saem alguns ramos importantes,
como os ramos bronquiais, que é meio sugestivo. O que você acha que vai irrigar essa artéria bronquial? Os brônquios, né? Vai ter essa participação e ali também estruturas adjacentes a esses brônquios. Também vamos ter aí a artéria esofágica, que vai estar irrigando quem que você acha? O esôfago. E ainda vamos ter artérias intercostais, que vão chegar ali irrigando as porções importantes, né, da nossa caixa torácica, desde músculos e outras estruturas. E continuando o trajeto, né, falamos aí da aorta torácica, chega ali no nosso diafragma, essa aorta torácica atravessa esse diafragma e a partir do momento que ela atravessa o diafragma, ela já não é mais a aorta torácica, ela é a aorta abdominal. E aqui, galera, eu chamo sua atenção que sai vários ramos e são importantes. O primeiro que sai aí vai ser as artérias frênicas inferiores. Essas artérias frênicas inferiores são importantes principalmente para irrigar o próprio diafragma, beleza? Então a primeira que sai dessa aorta abdominal vai ser essa artéria frênica inferior. Aí, logo abaixo dessa frênica inferior, vai ter um tronco, que a gente chama de tronco celíaco. Esse tronco celíaco, ele vai soltar ali 3 artérias principais. Essas 3 artérias seria quem? Seria, como a gente vê nessa imagem, a nossa gástrica esquerda, a artéria gástrica esquerda, a hepática comum e também a presença da nossa artéria esplênica. Então, são 3 ramos que saem desse tronco celíaco. Beleza? Então, a partir depois, claro, vai ter outros ramos que saem dessas artérias que vão ser importantes. Mas o principal a se destacar seria esse tronco celíaco com essas 3 artérias saindo direto da nossa aorta abdominal. Logo abaixo desse tronco aí que a gente está vendo, galera, a gente vai ter, né, tronco celíaco, a gente vai ter as artérias renais. Vamos ter as artérias renais dos 2 lados, ou seja, a renal direita e esquerda. E ainda vamos ter, galera, mais abaixo, a artéria mesentérica superior. Aqui eu chamo sua atenção porque essa artéria mesentérica superior, ela acaba irrigando aí praticamente quase todas as vísceras que estão ali no nosso abdômen. E aí a gente começa a ver os ramos que saem dela. Como essa artéria primeira aí que sai, essa artéria pancreato-duodenal, né, que seria inferior no caso. Vamos ter a cólica média, a cólica direita, a iliocólica, todas elas saindo aí diretamente dessa artéria que a gente falou, a mesentérica superior, que sai da onde? Da nossa aorta abdominal. Tranquilo? Então a gente vai ter essas artérias e ainda as artérias jejunais e ileais, que vai irrigar quem? O jejuno e o íleo, que seria o nosso intestino delgado. Tranquilo, galera? Então, mesentérica superior solta quem? Artéria pancreato-duodenal inferior, cólica média, cólica direita, iliocólica e ainda jejunais ileais. Beleza? Agora, mais inferior ainda na nossa aorta abdominal, nós temos essa mesentérica agora inferior. Tem a superior, que a gente acabou de falar, e a mesentérica inferior. Essa mesentérica inferior também soltam ramos importantes. E quais ramos seriam esses? Olha aí na tela, nós temos aí a cólica esquerda, temos as sigmoides e a retal superior. Tranquilo? Então, essas aí seriam ramos da mesentérica inferior, que é ramo direto da nossa aorta abdominal. E ainda temos as artérias gonadais, ou que no homem seria a artéria testicular e na mulher a artéria ovárica. Então, galera, aqui a gente falou de quê? Falamos dos ramos que saem da nossa aorta abdominal. Agora, chegando ali nessa porção final dessa aorta abdominal, ela vai se ramificar. Se ramificar em quê? Em artérias ilíacas comuns. Em 2, né? A direita e a esquerda. Então, posteriormente, no finalzinho da nossa aorta abdominal, ela vai se bifurcar em ilíaca comum direita e esquerda. E posteriormente ainda, essa nossa ilíaca comum direita e esquerda, ela se divide ainda em uma ilíaca que vai ser mais externa e uma que vai ser interna.
Cada uma delas vai ter os seus ramos e vamos ver isso agora. Galerinha, quando a gente fala, né, dessa divisão da ilíaca externa, né, que vai mais externa, obviamente, e a interna, essa ilíaca interna também é chamada de hipogástrica, ela vai irrigar principalmente os componentes que estão ali na nossa pelve, né, as vísceras pélvicas, né, e a gente pode citar, por exemplo, os ramos, como a gente vê aqui na tela, a ilho lombar. Podemos ver a glútea superior e inferior, a artéria pudenda, também a obturatória, sacral lateral, ainda a retal média. Então, vários ramos vão sair aí. E nesse caso tem a uterina, que no caso seria presente na mulher. O homem não tem útero, né, galera? Então, aqui saem esses ramos que vão irrigar principalmente esse arcabouço aí pélvico, que seria direto dessa nossa ilíaca interna, ou também chamada de hipogástrica. Tranquilo? E a externa, o que vai acontecer com ela? Bom, essa externa, galera, ela ainda solta alguns raminhos ali, como a circunflexa ilíaca profunda e ainda a epigástrica profunda, antes dela passar pelo ligamento inguinal e se transformar em femoral, que aí já vai ser o que? Irrigação de membro inferior das nossa coxa, perna e pé, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, galera, a gente falou do que aqui? A gente falou do central, né? Falamos aí da aorta, os seus ramos, que irriga toda essa porção do tórax, víscera, essa porção aí mais superior, com a subclávia e a carótida, que irriga a cabeça e pescoço, os seus ramos. Falta falar do que, galera? Bom, sistema nervoso central a gente vê em neuroanatomia, na playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas falta a gente falar o quê? Falta a gente falar dos membros apendiculares, superior e inferior. Braço, antebraço e mão e coxa, perna e pé. Vamos ver agora a irrigação de cada um deles, começando com membro inferior. Bom, galera, como a gente falou, nós vamos ter a irrigação do nosso membro inferior, coxa, perna e pé, a partir ali de quem, galera? Da nossa ilíaca externa. Lembra que a gente falou? A ilíaca externa, ela se caminha mais externamente, passa pelo ligamento inguinal e aí se transforma já em nossa artéria femoral. A artéria femoral, ela caminha um pouquinho, como a gente vê nessa imagem, e já se bifurca em uma superficial e uma mais profunda. A superficial, ela ainda vai se continuar. Ela se continua ali, chegando na região do nosso joelho, nessa região mais central, ela vai ser chamada agora de artéria poplítea. Tranquilo? Ali mais posterior. E aí, o que acontece, galera? Essa artéria poplítea, ela ainda vai caminhar um pouquinho e vai ainda se dividir em tibial anterior, que obviamente essa tibial anterior vai para a região anterior da nossa perna, e ainda nesse tronco tibio-fibular. O tronco tibio-fibular, ele vai soltar dois ramos, como a gente vê nessa imagem, que vai ser a tibial posterior e a artéria fibular. Então, galera, lembre-se, são três artérias que vão irrigar essa porção da nossa perna, que seria essa tibial anterior, que vai realmente para a região anterior irrigar essas porções aí, tanto de ossos, de estruturas, de músculos, e ainda esse tronco tibio-fibular que solta essa artéria tibial aí, que seria posterior, e a fibular, beleza? E claro, todos esses ramos, eles vão caminhar em direção do nosso pé, e ali vão soltar ramos, né? Vão formar arcos e soltar ramos digitais que vão irrigar toda essa porção do nosso pé, artérias metatarsais no caso, e também artérias digitais que irriga a região dos nossos dedos. Então, galera, a gente viu irrigação do membro inferior, coxa, perna e pé. E ainda a gente tem a irrigação do membro superior. E como que ocorre a irrigação do nosso braço, antebraço e mão? Simples, galera. Lembra lá da artéria chamada subclávia, que sai direto aonde? No caso da esquerda. A esquerda, subclávia esquerda, sai direto da onde? Sai direto da nossa aorta, ali do nosso arco da aorta.
Então, saindo dali, né, no caso da subclávia esquerda, é bom a gente lembrar, porque a direita sai da onde? Sai direto do tronco braquiocefálico. Então, a subclávia direita sai do tronco braquiocefálico e vai irrigar o membro do lado direito. Tranquilo? Então, a irrigação dos nossos membros superiores, braço, antebraço e mão, começa da subclávia, direita e esquerda. E o que vai acontecer? Essa subclávia ela vai caminhar em direção da nossa axila, né? A região axilar ali. E exatamente nessa região, essa subclávia já não se chama subclávia, mas sim artéria axilar. Tranquilo? Chegou ali essa subclávia na região axilar, ela já se chama de artéria axilar. E ali vão sair alguns ramos que a gente vai ver agora. Então, galera, chegou aí nessa axilar, a gente vai encontrar exatamente quem? A artéria axilar. Tranquilo? E aí saem alguns ramos, como a gente observa na imagem, a artéria torácica superior, a tóraco-acromial, também vamos encontrar a torácica lateral, além ainda da presença da subescapular, que vai irrigar não só essa porção aí do arcabouço, né, da região do membro do braço ali, o membro superior, mas também a porção mais lateral do nosso tórax, essa porção lateral do tórax e também da região dos músculos do tórax e do manguito rotador, como a gente citou aí, essa presença da artéria subescapular, que vai irrigar essa porção subescapular dos músculos ali presentes também. Tranquilo? E claro, essa axilar aí, essa artéria axilar, ela vai se caminhar e o marco anatômico que vai fazer ela mudar de nome vai ser o músculo redondo maior. Quando essa axilar passa pelo nosso músculo redondo maior, ela já não se chama mais artéria axilar, mas sim artéria braquial. Tranquilo? E essa artéria vai se continuar, chega ali no nosso cotovelo, ela vai se bifurcar em duas, em artéria ulnar e radial. E claro, galera, essa ulnar e radial vai percorrer toda essa região do antebraço, irrigando aí músculos e estruturas, e chega na mão, ela vai formar os arcos superficiais e profundos, que vão soltar ramos digitais para os dedos e também para os músculos ali próximos presentes na nossa mão. Tranquilo? Então, galera, a gente viu aqui praticamente o principal das artérias que a gente podia citar. Lembrando que na neuroanatomia vamos falar da irrigação do nosso sistema nervoso central. Tranquilo? Também periférico. No vamos falar sobre essa parte do sistema venoso. Bom, o que seria composto o sistema venoso? Pelas veias. E as veias possuem uma estrutura. Olha aí na tela. Isso é uma estrutura de uma veia. E como a gente vê, se você viu o vídeo, né, que a gente falou ali do sistema arterial, você percebe que a estrutura de uma veia para de uma artéria é muito grande. Olha a diferença. Primeira coisa, ela possui uma válvula. Para que serve essa válvula aí numa veia? Para evitar que ocorra o quê? Um refluxo. Ou seja, esse sangue ele tem que voltar para o coração. E esse fluxo de sangue tem que ser unidirecional. Então, conforme esse sangue vai voltando, essas válvulas vão se fechando, evitando com que ocorra ali o refluxo, né? Ou esse sangue volte pelo caminho onde ele deveria, na verdade, estar seguindo em sentido do coração. Tranquilo, galera? Então, ele possui essas veias, tem uma túnica íntima, uma túnica média também, e uma túnica adventícia. E outro ponto é que essas veias geralmente elas são o quê? Um pouco mais calibrosas, né? Possui uma túnica mais espessa que vai estar compondo aí essa estrutura dessa veia. Outro ponto, antes da gente falar das veias presentes no nosso corpo, a gente tem que saber que essas veias geralmente elas possuem uma que vai ser mais superficial e outra que vai estar mais profunda no corpo da pessoa, né? no ser humano. Então nós temos uma rede ali de veias superficiais e outras profundas e elas possuem comunicação entre elas. Tranquilo, galera? Então isso é o básico que a gente tem que saber.
Agora, quando a gente começa a falar exatamente das veias do nosso corpo, aí a gente já tem que começar ali do coração. A gente sabe que nesse coração, no seu átrio direito, vai chegar o sangue venoso, né? O sangue do corpo. E claro, chega por quem? Pela veia cava superior e veia cava inferior. Primeiro, a veia cava superior ela é formada principalmente pela veia subclávia e braquiocefálica, como a gente está olhando aqui. Então nós temos a subclávia e a braquiocefálica que vai estar se unindo para formar finalmente essa veia cava superior que vai desaguar esse sangue ali nesse átrio direito do coração. E claro, galera, aqui nessa braquiocefálica, ela vai receber um grande vaso de grande calibre que a gente chama de jugular interna, veia jugular interna. E essa jugular interna, ela drena, ela é muito importante porque ela drena muitas estruturas, ela recebe veias de estruturas como pescoço e cabeça. Tranquilo? Então lembre-se, nós temos essa jugular interna que vai desaguar nessa braquiocefálica, como a gente observa aqui. E existe ainda uma jugular externa. Essa jugular externa, ela vai estar drenando presente ali na subclávia. Tranquilo? Nós vamos dar mais destaque a essa jugular interna, por quê? Porque ela drena pescoço e cabeça. E claramente ela vai ter alguns ramos que ela vai receber de sangue que vai estar nessa região, como a gente observa nessa imagem. Aí a gente vê a presença da veia tiroidiana superior, vamos ver a presença de veias como a labial, a facial, a temporal, occipital e até a retromandibular. Então são vários ramos que trazem esse sangue drenado de cabeça e pescoço para essa jugular interna que posteriormente chega na braquiocefálica. E galera, agora a gente viu esses ramos mais superiores que vão estar conformando essa veia cava superior. Quem que conforma ela? A subclávia, que tem como um ramo importante a jugular externa, e temos a braquiocefálica, que se une com essa jugular. E qual é o ramo principal aí de grande calibre dessa braquiocefálica? É a jugular interna. Tranquilo que a gente acabou de citar aqui. Agora, existem ramos mais inferiores que também drenam o sangue do nosso corpo, principalmente ali da nossa região torácica, que vai estar levando esse sangue um pouco mais inferior também para essa veia cava superior. E quem a gente pode destacar, como vemos nessa imagem, aí as veias ázigos e hemiázigos. A veia ázigo vai drenar realmente esse sangue dessa região direto para essa veia cava superior. Mas isso do lado direito do nosso corpo. Já do lado esquerdo a gente vai ter a hemiázigos e também a ázigos acessória. E claro, elas vão ali exatamente mais ou menos na altura da oitava, da nossa oitava costela. Elas vão ali atravessar essa hemiázigo do lado esquerdo, atravessa e se comunica ali com a nossa ázigos do lado direito. Então existe uma comunicação da hemiázigos com a ázigos ali nessa altura da oitava e vai, de certa forma, drenar esse sangue também pela ázigos lá para a nossa veia cava superior. Beleza até aí. A gente viu ramos que vão ali, né, de certa forma, conformar ou levar o sangue drenado até a veia cava superior. Né? A gente viu ali, né, a subclávia, a braquiocefálica, vimos a ázigo, hemiázigos, hemiázigo acessória, mas a gente tem que destacar ainda quem a veia cava inferior. Por quê? Porque quem drena o sangue para o átrio direito do coração é a veia cava superior e inferior. E a inferior? A superior a gente já falou um pouquinho. A inferior a gente destaca, galera, de início, ela, como a gente vê aqui nessa imagem, as frênicas, que vão estar ali nessa região já nas primeiras porções dessa veia cava inferior. Logo depois vem as suprahepáticas. Essa suprahepática ela é importante porque ela drena o sangue do nosso fígado, né? Ela drena a região hepática ali para essa veia cava inferior.
Logo abaixo nós vemos as veias renais, do lado direito e do lado esquerdo. E claro, galera, a gente tem que destacar ainda as veias que são as lombares e também a gonadal. Essa gonadal ela tem uma diferença anatômica. E qual seria? Bom, a do lado direito, a gonadal direita, ela vai drenar esse sangue diretamente para a veia cava inferior, como a gente vê aqui na imagem, né? O lado direito drena esse sangue direto para a veia cava inferior. Já quando a gente fala do lado esquerdo, essa veia gonadal ela vai drenar o sangue para a veia renal esquerda, e aí sim, pela veia renal esquerda, ela chega esse sangue ali nessa veia cava inferior. Então a diferença é essa: a gonadal direita drena direto para a veia cava, né, a veia cava inferior, e o lado esquerdo, ou essa veia gonadal esquerda, drena já ali para essa veia renal. Tranquilo, galera? E claro, ao final nós vamos ter ali as veias ilíacas comuns, direita e esquerda. E claro, galera, antes da gente falar da ilíaca e também da drenagem de membro superior e inferior, a gente falou da veia suprahepática, né? Que ela vai drenar o sangue do nosso fígado. Mas é importante a gente destacar o sistema porta do fígado. Por quê? Porque esse sangue que chega ao fígado, ele vai ser um sangue que veio ali das vísceras, do intestino principalmente. E aí a gente destaca a formação desse sistema porta, principalmente ali pela nossa união da veia esplênica com a veia mesentérica superior, e forma esse sistema porta. Então existe aí 3 artérias principais em destaque que a gente tem que falar, que é a mesentérica inferior, essa veia mesentérica inferior que se liga a essa veia esplênica. E claro, essa veia esplênica se une com a mesentérica agora superior para formar esse sistema porta, né, essa veia porta do fígado. E claro, esse sangue chega ao fígado, passa por ali, e esse sangue que chegou ao fígado agora sai dele por meio da suprahepática que a gente falou, que vai direto ali para a veia cava inferior. E claro, galera, a gente falou que ao final dessa veia cava inferior, a gente vai ter as veias ilíacas comuns, do caso, que vão ainda se dividir em ilíaca externa e interna, dos dois lados, no caso externa e interna direita e externa e interna esquerda. E claro, a gente tem que destacar primeiro que a interna ela vai drenar principalmente ali essa porção, né, da nossa pelve, né, as vísceras pélvicas vão ser drenadas por meio da ilíaca interna. E a gente destaca alguns ramos, como a vesical superior, obturatória, retal média, enfim, são vários ramos que vão estar aí, de certa forma, drenando esse sangue presente nessas vísceras pélvicas para ascender até chegar a essa veia ilíaca, posteriormente a veia cava inferior. Já quando a gente fala da ilíaca externa, ela vai ser a principal responsável pela drenagem dos membros inferiores, coxa, perna e pé. Mas como que isso acontece? Bom, antes dela passar pelo ligamento inguinal, ela ainda tem algum ramo ali de drenagem, que seria a veia epigástrica inferior profunda. Então ela solta esse ramo, mas passou por ali, né? Ela passou por esse ligamento inguinal, ela já vai ser uma veia femoral e não mais ilíaca externa. Bom, galera, e como a gente está falando aqui agora já sobre essa femoral, vamos falar sobre drenagem presente ali nos membros inferiores. E aí a gente tem que destacar que existem veias que são superficiais, lembra que a gente falou lá no início? São mais superficiais e outras mais profundas. As superficiais a gente destaca aqui. Nós vamos ter a veia safena magna e a safena parva. Então a gente tem essas duas aí principais. Lembrando que essa safena parva, ela vai drenar ali para a veia poplítea, que posteriormente vai drenar para a nossa femoral. Tranquilo? Mas ainda temos a safena magna, que essa sim vai drenar direto lá para a nossa veia femoral.
Tranquilo? Então nós temos ainda, galera, além dessas veias superficiais que a gente viu aqui, nós temos as veias femorais superficiais e outra profunda, que vai drenar toda essa região aí. Galera, outro ponto a se destacar, nessa região da perna, a gente já vai encontrar alguns ramos mais profundos também, como a gente vê nessa imagem, que seria essas veias, que seria aí a tibial anterior e posterior, e também a presença dessa veia fibular. Então, esses ramos de veias aí que são um pouco mais internos também vão estar, de certa forma, participando dessa drenagem desse sangue da região dessa perna, desses membros inferiores. Galera, agora quando a gente fala de drenagem de membro superior, seria ali nosso braço, antebraço e mão, aí a gente já tem que destacar principalmente as veias cefálica e basílica. Bom, essas veias cefálica e basílica, ela também vai ter certa conexão ali com a região do antebraço, como a gente vê aí, ó, a veia intermédia do antebraço, também a presença, né, dessas veias da região da nossa mão e como essa metacarpal que a gente observa. Mas o que a gente tem que saber é que ela vai ter uma diferença, essa veia cefálica e essa basílica. A cefálica ela vai drenar direto para a subclávia, que a gente viu que vai estar formando já direto ali a nossa veia cava superior. Já a basílica ela vai ter outro caminho. Galera, essa veia basílica ela vai drenar esse sangue já para mais profundo nesse braço. Ele vai se ligar ali com a veia braquial. Ela se liga à veia braquial, dali vai ter a formação da veia axilar e posteriormente sim vamos ter a ligação e o caminhamento desse sangue drenado para a subclávia. Então fica muito mais fácil agora nessa outra imagem, né? Imagina só, a gente tem ali essa basílica, da basílica vai para a braquial, que é mais profunda, dessa braquial mais profunda, ela vai ali para a axilar, e da axilar a gente tem a formação e finalmente chegando à subclávia, e dessa subclávia chega a nossa veia cava superior, que deságua esse sangue ali no nosso átrio direito do coração. Então, galerinha, com isso finalizamos mais uma aula, um aulão, na verdade, referente a essa anatomia do sistema circulatório. Espero ter te ajudado. Se você gostou, se inscreve aí no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos continuar nossos estudos. Valeu!